Bem-vindos a mais um Talk Player, o podcast do empreendedor aqui da Cashme. Eu sou Ailton Zani, aqui ao meu lado o Mauro Seron. Olá, pessoal. E hoje o nosso convidado especial é o Thiago que é gerente de produtos da Cashme e gerente também de sustentação. Thiago? Isso aí. Bom, obrigado, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho sobre a história da Cashme hoje, né? Como que tudo nasceu. Boa, Thiago. O Thiago que começou, ele não começou na Cashme, né? Ele começou na Cyrela, né, Thiago? Você começou em 2006. Em 2006. Tem bastante história, já são 20 anos aí de história, de relacionamento com o grupo. E aos poucos foi surgindo aí um desafio, né? Até a gente chegar na Cashme, mas antes disso eu vim de tecnologia, né? Comecei na Cyrela com tecnologia. Me aventurei um pouquinho na área financeira, passei por algumas áreas financeiras ali na Cyrela, ao longo de 12 anos ali de trabalho com eles. E mais para frente surgiu a ideia da Cashme, que aí acho que a gente vai contar um pouquinho como que foi essa iniciativa e esse desafio, hein? Boa, Thiago, aí pra gente abrir, fala um pouquinho aí da história da Cashme, né? Porque você começou na Cyrela lá atrás, a Cashme eu sei que começou ali em 2018, e se eu não me engano você foi o 01 ali da Cashme, 02. Conta pra gente um pouquinho como que foi esse início, Thiago, como que foi esse desafio. Vamos lá. Bom, costumo me chamar carinhosamente aí como 01, né? Na verdade, foi um convite muito bacana que eu recebi ali no começo da Cashme. Não tinha nome Cashme ainda, né? O nome foi uma construção que a gente fez aí ao longo do tempo. Mas em 2017 ainda, eu estava na área de tesouraria, foi uma das áreas financeiras que eu trabalhei ali na Cyrela. Fiquei na tesouraria por volta de 4 anos. E eu já tinha me especializado, né, só fazendo um contexto anterior, eu vim de tecnologia, sou formado em TI. Quando eu entrei na área financeira, eu precisei me especializar, né, era um universo novo, então eu fiz uma pós, um MBA, tudo na área financeira e área de negócios. E nos últimos 4 anos ali que eu estava na tesouraria, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, e quando eu estava voltando, eu tinha já um ciclo muito rico ali na Cyrela, né, então tinha tomado uma decisão de sair do grupo. Eu ia para o mercado, então não tinha nada certo ainda. A minha ideia, na verdade, era voltar para o Canadá. Eu queria fazer ali uma extensão um pouco maior, né, estudar um pouquinho mais, tentar um trabalho lá fora e, quem sabe, o que aconteceria no futuro, né? E justamente nessa janela, eu tive uma conversa ali com o Arthur, que inclusive está com a gente hoje lá na Cashme, ele também era da Cyrela na época. E aí a gente batendo um papo de corredor, eu comentei que eu tinha tomado a decisão de sair, e ele bateu um papo com o Juliano ali, e eles estavam já com essa ideia de construir um projeto novo dentro da Cyrela, e ele falou, pô, Juliano, acho que tem uma pessoa que poderia ajudar aqui, que tem um perfil com conhecimento para poder agregar um pouquinho. E aí o Juliano me chamou para uma conversa, com aquele jeito que a gente conhece do Juliano, né? Quem conhece o Juliano aí vai saber, mas o Juliano é um cara super dinâmico, super prático. E a gente foi pego de surpresa ali, né? Eu estava na minha mesa, ele perguntou se eu podia ir numa reunião com ele ali rapidinho, e entre a minha mesa e a sala de reunião, ele foi perguntando algumas coisas, se eu conhecia o home equity, o mercado imobiliário de crédito ali com garantia. Falei, cara, eu não conheço praticamente nada, eu já ouvi falar, mas não sou um especialista no assunto, né? Então, a gente entrou na sala, foi discutir um pouquinho ali da ideia, como que funcionaria. E aí nasceu o nosso projeto. Ele perguntou se eu topava, porque eu já tinha tomado a decisão de sair, então a gente estava indo para um tudo ou nada, né? Então, ou eu ia para esse projeto, que a gente estava chamando até então de projeto Home Equity, e fazia dar certo, ou eu não tinha nem a minha cadeira na tesouraria garantida de novo, né? A gente, de fato, foi apostando tudo nesse projeto. Isso aí. E aí começamos a pesquisar um pouquinho do mercado. E deve ser uma coisa, uma transformação e uma decisão muito, muito interessante, né? Porque você sai de algo que estava, eu não digo garantido, mas uma estrutura já montada, né? Grande, né? Para o desconhecido, né? É que assim, eu acho que tudo é uma questão de você enxergar também a oportunidade. O mercado, ele te fornece oportunidades. E a gente estava até comentando um pouquinho nos bastidores antes aqui, né? Eu acho que toda essa minha experiência na Cyrela
Quando eu olho, né, a minha carreira, 20 anos dentro de uma empresa, é muito tempo, de fato. Mas para mim, como profissional, é como se eu tivesse passado por várias empresas, porque eu tive muitas oportunidades. Eu comecei numa área de tecnologia, fui para o financeiro, dentro do financeiro eu passei por várias áreas, surgiu essa oportunidade ali, né, que o Juliano me trouxe, e eu enxerguei isso como, uma ideia muito interessante, que poderia fazer muito sentido para a minha carreira, para o próprio Juliano ali apoiando, né, e a gente conseguir fazer isso acontecer de forma disruptiva, né, porque era uma coisa que o mercado não estava acostumado, né, a gente não tinha uma referência que tivesse com a mesma estrutura saindo dentro de uma construtora, uma fintech, né, para oferecer empréstimo. Então, realmente era algo novo. Então, é questão de você acreditar que pode ser uma oportunidade para a sua carreira e, enfim, para você conseguir criar um negócio maior. Né? Tomar decisão, né, Thiago? Tomar decisão é ter uma visão a longo prazo, é perseverar, porque é o que o Mauro falou, que você falou também, né? É um produto que tem um potencial, a gente sabe que tem um potencial muito grande ainda, só que ainda é pouco explorado. Pouco. Isso é um fato. Então, assim, é um desafio. Uhum. É um desafio que você tem que encarar ali, tem que perseverar, e tem que acreditar, e tem que tomar a decisão, né? Você foi o 01. Hoje a Cashme tem o quê, Thiago? Tem uns 300 e quase 350 colaboradores por aí. A gente já chegou nessa marca e crescendo, né? Assim, claro que a gente teve todo um desafio no início, porque como toda empresa que vai nascer, é o que você comentou, a gente tem que tomar decisão de, go ou não go. Então vamos para cima, vamos estruturar, vamos estudar o mercado, como você falou, é um mercado que não era tão explorado até então, e considerando, a gente já está com a Cashme há 8 anos, né? Considerando 8 anos atrás, ali quando a gente começou a estudar um pouco desse mercado, eram pouquíssimas empresas que estavam fazendo esse crédito, né, com garantia imobiliária, e ele não era divulgado de forma tão forte como é hoje. Então, hoje você tem vários nomes no mercado, até os grandes bancos divulgam isso de forma muito mais forte. E naquela época não tinha, né? Você poderia pesquisar até mesmo com os nomes grandes de banco e você via se falar muito de crédito, né, empréstimo, mas você não tinha essa marca do home equity, né, sendo publicada ali de forma massiva. Então, isso foi até um desafio, né, para a gente entender um pouco mais desse mercado. A gente visitou alguns players, né, para entender, fazer um benchmarking ali, entender um pouquinho da estrutura. No começo ali a gente tinha 4 pessoas basicamente, né, tinha o Juliano, que já era diretor ali na Cyrela. Na época a gente estava com outro diretor também ali da Cyrela de relacionamento com investidores, que veio com toda a bagagem de conhecimento também, todo o relacionamento que ele tinha já da área que ele estava fazendo, trouxe já muito know-how para a gente conseguir estruturar a operação. E tinha mais uma pessoa que veio da Cyrela ali também, que estava trabalhando com inovação, que era o Fred, que ajudou a gente a pensar em toda essa questão de estudo, entender um pouquinho do mercado. E eu fui fazer toda a estrutura da operação mesmo, para a gente tirar do zero, tirar o projeto do papel. E isso a gente começou mais ou menos no mês de outubro de 2017. E a gente lançou a marca oficialmente em abril de 2018. Então foi um período de 4, 5 meses ali inteiros, né, que a gente gastou energia pensando, estruturando. E aí, nesse meio tempo, a gente foi escolher a cor da marca, a gente foi escolher o nome, Cashme, né? Do zero. Realmente foi, vamos pensar em uma empresa, vamos escolher o nome, vamos escolher a cor e fazer isso acontecer, tirar do papel de fato. Né? Não, eu ia falar o seguinte, porque o grande lance é a falta de referência, né? Então, assim, ao mesmo tempo que é um desafio, algo bacana, você começar do zero, né? Estruturar uma área, uma empresa, né? Por outro lado, é complicado, né? Porque não tem referência, tem erros de acertos, né? Que tem que ser rapidamente consertados ali e tal, né? E o que é diferente do que você tinha, né, anteriormente, né? Você pega uma área financeira de uma grande construtora, quer dizer, você já tem processos, está... Claro, tem transformações, mudanças que são inerentes ao momento que a gente vive, mas os processos já estão prontos, né? Ali você teve que criar tudo, né? Do zero, sem dúvida.
Acho que isso foi uma das coisas muito interessantes que aconteceram, porque na minha carreira sempre eu trabalhei fazendo mudanças, né? E é interessante porque mudança gera desconforto para todo mundo que está envolvido, né? Então é natural que quando você vai promover uma mudança, todo mundo vai sair da zona de conforto, gera um certo estresse. Mas como eu vim de tecnologia e migrei para a área financeira, em todas as áreas financeiras que eu passei fazendo algum tipo de melhoria, implementando o sistema, implementando o processo, ajudando a melhorar a rotina da operação. A tesouraria, que foi a área que eu fiquei mais tempo ali dentro da Cyrela, 4 anos trabalhando, quando eu entrei a gente não tinha o sistema SAP, né, que é o sistema hoje que a Cyrela utiliza na maior parte das áreas, e a tesouraria era uma das últimas áreas que ainda estavam operando com outro sistema anterior. Então eu cheguei para apoiar nessa migração, ajudar a fazer o projeto, então foi um período bem caótico assim. Então acho que tudo isso gera esse desafio, né, de como é que a gente vai fazer a coisa acontecer. E quando a gente começou a criar a marca da Cashme e começamos a estruturar as primeiras operações, a gente não tinha equipe, né? De fato, a gente estava fazendo o suco com limão só ali, né? Fazendo milagre. Então, eu fui correr atrás de umas parcerias, o Juliano e o Paulo que estavam apoiando ali, também com alguns relacionamentos. A gente trouxe, inclusive, vocês estão ali desde o início, né? Enfim, a gente teve já um relacionamento bem antigo. Conheci a Cashme no lançamento, inclusive, né? Exato. A gente fez o lançamento da Cashme na Feira do Empreendedor, foi lá em 2018. Então, foi um desafio. E assim, quando a gente começou a operar, claro que a gente errou, né? E a gente errou bastante, faz parte. Então, acho que uma visão de criar um negócio novo é ter consciência que você vai errar, mas o importante é errar rápido, né? Fazer a manobra de correção o mais rápido possível. E assim, você vai aprendendo também com o tempo, né? Um detalhe que eu acho que hoje é totalmente diferente no nosso modelo de negócio, quando a gente começou as primeiras operações ali ao longo do ano de 2018, né, de abril até o final do ano, a gente tinha uma única taxa de juros, por exemplo. A nossa taxa ela era fixa, né? Então, é uma coisa que com o tempo a gente percebeu que não era saudável para o negócio, e depois a gente começou a modificar, e ainda teve um período que a gente manteve esse modelo, né? A gente aumentou um pouquinho, mas era uma taxa única, depois a gente foi criando um modelo com 2, 3 taxas ali, dependendo do perfil da operação que a gente estava trazendo para dentro de casa, e hoje a gente tem uma adaptação de acordo com o perfil do cliente, que é uma coisa que é muito mais prática para o negócio e mais saudável também, porque você tem uma saúde financeira olhando para a empresa, e você também favorece os clientes que têm um perfil melhor, né? Então, essa distribuição ela acaba sendo muito importante, e são coisas que você vai aprendendo ao longo do tempo. Agora, assim, Thiago, o que é mais difícil, né? Hoje a Cashme tem aí aproximadamente 350 colaboradores. O que é mais difícil? Esse início, você sair do zero, sair ali de uma célula que foi criado dentro da Cyrela, para começar algo do zero, né, indo para o mercado, estudando, estruturando, ou ali quando você está no meio do caminho, para fazer ali as correções, ou para você fazer hoje a gestão. O que você acha que é mais, que foi o grande desafio? Esse início, o meio ali, quando você faz as correções, ou você manter e inovar? Cara, acho que são fases diferentes. São fases diferentes. Acho que cada fase gera um desafio diferente e uma nova forma de encarar cada problema que está acontecendo, né? No começo, claro que o desafio acho que foi muito maior, porque a gente não tinha equipes estruturadas. Então, eu tive a oportunidade, né, de ter um conhecimento ainda lá em tempo de Cyrela na área de crédito, né? Eu trabalhei na área de crédito lá por um tempo, trabalhei na área de cobrança, trabalhei na tesouraria. Tive muito relacionamento lá com o time do jurídico, na Cyrela ainda. E quando a gente começou a fazer as primeiras operações, toda a esteira operacional era feita comigo, né? Então eu sentava ali, realmente era um trabalho igual a gente está aqui, uma mesa com 3 pessoas ali, eventualmente eu, o Juliano e o Fred discutindo alguma operação, o Paulo, e a gente não tinha um sistema, né? O nosso sistema foi o famoso Excel. A gente criou um site
muito básico ali no começo, com o apoio de uma assessoria de marketing, né, que ajudou a gente a criar a marca. Inclusive, essa daqui eu trouxe de propósito, uma das primeiras camisas que a gente teve da Cash. Então, é um orgulho, né, da gente falar, pô, criei uma marca que hoje tem todo esse nome, mas era muito mais simples, né, comparando com a de vocês, que está aí hoje bonitona, né, a gente está com uma evolução muito forte acontecendo. Então, no começo, a gente teve um desafio, né, de fazer tudo muito mais manual. Quando chegou no final do primeiro ano ali, a gente já estava com um volume começando a acontecer, então a gente fechou mais ou menos de operação que veio orgânica, vamos dizer assim, da Cashme, a gente fechou próximo ali de 200 milhões no primeiro ano, e é muito próximo do que hoje a Cashme faz em um mês, né? Então é uma proporção assim absurda de crescimento que a gente teve. Então, no final do primeiro ano, a gente começou a pensar na estrutura das equipes. E aí foi um segundo momento de desafio, né? Porque eu fui apoiar na estruturação do time de crédito, a gente precisava trazer um time financeiro, o time jurídico também, a gente trouxe uma pessoa para cada equipe, e todas as equipes ficavam diretamente comigo ali, eu tentando gerenciar toda a operação e tentar trazer uma bagagem de conhecimento, porque eram pessoas que também estavam entendendo como que era a mecânica do negócio. A gente teve muito apoio da Cyrela, isso foi fundamental, assim, várias equipes da Cyrela apoiando no início, o time jurídico, o time de cobrança, a tesouraria apoiando para a gente conseguir viabilizar ali os pagamentos dos clientes. Então, como eu conhecia todas as áreas, eu saía pentelhando todo mundo, pô, me ajuda, a gente tem uma operação, eu tenho que pagar, eu tenho que fazer um contrato. Então, foi um desafio, e aí com a chegada dessas pessoas, a gente começou a estruturar um pouquinho mais, e aí a coisa começou a acontecer ali de forma mais organizada ao longo de 2019, né? Não, muito bom. E eu estava pensando assim, né, nesse começo, né? O primeiro contrato deve ter sido uma... como é que... Você lembra do primeiro contrato? Lembro, com certeza. Sem querer fazer um trocadilho com a propaganda, né? Mas não esquece o primeiro contrato. Não, acho que é aquilo, né? Toda primeira experiência que você tem, ela fica, né? E o primeiro contrato, ele veio inclusive da Feira do Empreendedor, que a gente foi lançar a marca. E foi assim, e aquilo, né? Acho que a gente sempre tem que ser muito pé no chão com tudo que acontece. Claro que nós criamos uma expectativa gigante no lançamento da marca, ali na Feira do Empreendedor. A gente foi correndo atrás de verba, aprovação para montar um stand bonitão, para trazer ali toda uma equipe. A gente pegou algumas pessoas emprestadas da Cyrela para apoiar ali no stand, né, e divulgar e distribuir os cartões, os panfletos, explicar o produto. E a nossa expectativa era trazer um monte de cliente daquele evento ali, pelo menos algumas parcerias a gente conseguir fechar. E acabou que no final do evento a gente conseguiu um cliente. Né? Foi o nosso primeiro contrato, mas eu acho que foi muito importante para a gente aquela operação. Foi um contrato pequenininho, de R$50 mil. Que legal. Mas que ele ajudou a gente a realmente destravar toda a nossa esteira. Então foi o cliente que a gente aprendeu ali como que ia ser o processo para coletar documentação, fazer análise, fizemos o primeiro contrato, e aí foi bom que a gente testou a nossa operação no cartório, como que ia ser o processo de registro. Então, assim, foi uma operação que realmente marcou para a gente conseguir fazer tudo acontecer. Enfim, a gente foi testando toda a esteira, né? Foi o pontapé inicial. E era um mundo analógico ainda. Você falou de cartório, era pegar assinatura, reconhecer firma, né? Porque teve uma transformação. Mas isso faz parte do aprendizado também, né? Você entender como funciona todo o processo. Não, já fiz isso daqui, ó, na unha. Na unha, exatamente. E a gente tinha, assim, tudo isso foi pré-pandemia, né? Então a gente tem um mundo totalmente diferente pré-pandemia. E a pandemia nos acelerou em termos de mudança de modelo de negócio, tecnologia, mais de 10, 15, 20 anos fácil, né? Eu acho que todo o modelo de trabalho que a gente tem hoje, né, e aí considerando contratos digitais e o modelo de trabalho híbrido e algumas empresas 100% remoto, foi uma mudança importante. Mas naquela época era desse jeito, impressora na mesa, imprimindo folha por folha do contrato, validando um por um. E olha só que bacana, né? Tem empresas, né, que o pessoal já começa já bem estruturado,
já contrata as equipes, já contrata os especialistas. Agora, acho que quando você começa um negócio, que é muito do empreendedor, né? Você começa o negócio, você vai atrás, você busca, você vai lá, você faz manual e você aprende como que faz cada etapa, né? Você tem esse aprendizado. Hoje a Cashman é um dos maiores players, sem dúvida nenhuma, hoje do Brasil, quando você fala em home equity. Né? Uma empresa hoje sólida, conhecida, e começou lá pequenininho, com uma célula, né, Thiago? Aí que a gente vê a importância, né? Porque às vezes você sai, eu vou montar uma empresa, né? Eu saio contratando, investindo. É só por dinheiro, né? Vou começar aqui, um passinho de cada vez. Passinho de cada vez, eu vou aprender, se errar, faz parte. Eu vou lá, eu vou corrigir rápido, vou encontrar uma solução, né? Mas olha a importância de você começar algo ali no chão. Um passinho de cada vez. Não, eu vou aprendendo, eu vou aqui aos poucos. Né? E como que a Cashman é hoje, né? Sem dúvida. Você vê muitas empresas surgindo aí no mercado, eu vou investir, eu vou contratar, eu vou colocar bastante dinheiro aqui. Né? Não é só isso, né? Claro que é importante, mas não é só isso. Né? Mas assim, são etapas, né? Sim. Sem dúvida. E eu acho que o crescimento ele tem que ser um crescimento estruturado, né? E como eu falei, a gente vai errar. A única certeza que qualquer empreendedor tem é que ele vai errar, ele vai bater cabeça, mas como eu comentei no começo, tem que identificar rápido esse erro e tomar uma decisão rápida para evitar que isso possa prejudicar a equipe, possa prejudicar a empresa e, naturalmente, e consequentemente, o resultado, né? Porque pode ficar muito caro, né? Se você demora para corrigir, pode ficar muito caro. O problema você tem que corrigir no comecinho. Se ele ficar grande, é difícil para resolver, né? Resolvam problemas pequenos, né? Problemas pequenos. Porque eles tendem a ficar grandes, né? E se ficar grande, fica mais complicado. Sem dúvida. Mas a questão do errar, por outro lado, você não pode ter medo, né? Porque, assim, você não tem referência, né? Você começa um processo... Aliás, você começa sem referência e você tem que criar processos e trazer pessoas, né? Sim. E depois vem tecnologia junto, quer dizer, essa questão o erro acaba concorrendo, né? E essa questão do erro também faz parte, né? Mas é meio complicado, né? A gente até conversa bastante sobre isso, né, Mauro? Porque às vezes você vai lá e você toma uma decisão, né? Mas você tomou uma decisão baseada no que você sabia no momento, né? Então é um processo, na verdade, de evolução, né? Acho que é bacana você olhar sempre com esse viés, né? Faz parte de um processo, não, tem que evoluir. Ó, eu aprendi com isso daqui, mas não quer dizer que você errou. Você fez o que você, dentro das suas condições ali no momento, você tem que tomar a decisão. Que é o ponto, eu acho, para os empreendedores, né? Você vai começar a empreender, você tem que tomar a decisão. Sim. Você tem convicção? Você acredita no que você vai fazer? Então, toma a decisão. Mas aí se for errado, de acordo com o que você sabe, com o que você buscou, toma a decisão e faça. E falando de criar um negócio novo, você nunca pode pensar em ter um mundo perfeito. Você não vai ter um mundo perfeito na largada, né? Então você tem que pensar em como que você viabiliza da forma mais rápida e mais barata possível para tirar do papel. Não adianta a gente, no começo da Cashme, a única coisa que a gente pensou inicialmente, que a gente já teve um primeiro investimento ali inicial, foi para a gente criar um site, fazer os registros da marca, bonitinho, tudo que a gente precisava fazer dentro dos critérios legais para começar a operar. E a gente não pensou em um sistema parrudo, né? Como é que eu ia fazer uma mega operação, uma mega estrutura? Então a gente deixou o mais simples possível, fazendo um controle de todo mundo que entrava ali no site para fazer uma simulação. Era um site mega simples e ele tinha uma tabelinha por trás onde a gente registrava todo mundo que simulou. Então capturava ali o nome do cliente, o e-mail, o telefone, para depois a gente entrar em contato. Aí telefone mesmo, ativo, ligando um por um, a gente via o que fazia sentido. Então toda a automação, né, que a gente tem hoje, que eu faço um filtro de forma dinâmica, via sistema, afunilando qual que é o cliente interessante para entrar em contato, lá era no olho, né? Entrava uma lista ali de simulações, eu pegava a lista, a gente colocava no Excel, ia vendo ali no olho o que fazia sentido, o que não fazia, ligava para os principais e depois tentava fazendo uma repescagem ali no que a gente, a princípio, não classificou como bom. Mas era um volume pequeno, naturalmente, porque estava começando.
e mais para frente que a gente vai pensar em um sistema, né, em ter uma estrutura, em ter uma tecnologia, até porque isso vai exigir um investimento, licença, sistemas. Então, é um caminho que você precisa ter muito cuidado. Qual é o momento certo para você começar a colocar mais dinheiro e investir para fazer isso ficar mais parrudo, né? Tem a ver com a necessidade, com o tempo mesmo, né? A necessidade, talvez no começo nem tivesse mesmo necessidade de fazer isso, né? Mas acho que tem a ver com a criação de processos, né? E aquele negócio, você tem uma operação menor, né? E aí vale para os empreendedores mesmo, né? Você tem operação menor, dentro desse conceito aí, errar e corrigir rápido é mais fácil de fazer, né? Conforme vai crescendo, né? Vai ficando mais difícil, mais caro, né? Mas se você tem um alicerce ali, né? De caminho que você percorreu e sabe o porquê de cada coisa, né? Não, eu estou fazendo isso por causa disso, disso. Já passei por uma situação, já tenho uma situação, já aprendi com uma outra situação, né? Sim. Então é assim, né? E aí entra a questão da convicção que você colocou, né? Você vai criando isso, né? Então acho que para tudo faz toda a diferença, né? Na realidade. Para tudo que a gente for fazer, sempre tem que ter, realmente é necessário? Eu cheguei nesse estágio, eu tenho que fazer ou não? Por que eu vou fazer isso daqui? Você tem que fazer isso aqui para resolver isso daqui. Resolver um problema bom. Sim. E assim, no nosso caso, claro que existe uma sorte muito grande que a gente teve de estar criando uma empresa dentro de uma empresa muito forte, que é a Cyrela, né? Então, a gente teve todo um respaldo financeiro, né? Uma solidez financeira muito grande do Grupo Cyrela apoiando e acreditando nesse projeto. Então, no fechamento do primeiro ano, quando a gente foi levar ali o reporte para o Dr. Eli, que é o dono da Cyrela, né? Ele enxergou aquele primeiro resultado daquele primeiro período e falou, cara, isso daqui é interessante, eu acho que a gente tem um potencial muito forte, e ele ficou ansioso para quando a gente chegaria com esse relatório apresentando para ele uma carteira de 5 bi, né? Então, cara, quando você chega no dono da empresa e você vê que ele gostou do projeto, e assim, o Dr. Eli, a gente tem maior respeito pela pessoa que ele é, pelo empreendedor que ele é, né? E ele tem uma visão de negócio absurda. Então, isso gerou uma tranquilidade, uma satisfação muito forte, porque chegou um momento que a gente conseguiu provar que aquilo ali daria certo, e foi o momento que a gente começou a acreditar um pouquinho mais. Agora a gente consegue trazer uma equipe, a gente consegue solicitar aqui um investimento para começar um sistema e tornar isso daqui uma coisa mais forte para conseguir escalar. Porque se ele colocou uma meta de carteira de 5 bi, eu tenho que começar a escalar para fazer acontecer e alcançar esse resultado. A gente vai chegar lá, estamos no caminho. É legal que você falou, né, Thiago, da meta, né? Quando você tem uma meta, você tem um objetivo, você começa a se estruturar para aquilo, né? Ou seja, ele colocou uma meta, tá bom, como que eu vou conseguir chegar nessa meta? Para chegar nessa meta, eu preciso disso, você já vai montando um cenário na tua frente. Exato. Acho que toda empresa ela é movida à meta, né? Você tem que ter um objetivo claro para todas as equipes, né? Isso, claro, pensando no objetivo macro da empresa, ele tem que estar muito claro e muito evidente para todo mundo, e cada equipe individualmente tem as suas metas ali, né? As sub-áreas, elas precisam se organizar individualmente, criar planos para que elas consigam contribuir para que esse todo alcance o objetivo macro da empresa. Então, é um ecossistema que tem que estar muito organizado, né? E esse é um desafio grande. E aí foi um momento que a gente começou a evoluir um pouco como empresa, né? No sentido de sistema, no sentido de pessoas. As equipes começaram a crescer, a gente já começou a trazer, inclusive, as equipes comerciais. A gente trouxe o Rodrigo Matias, que eu vi que ele já veio aqui fazer um bate-papo com vocês também. Ele foi o nosso primeiro head comercial ali que chegou e trouxe algumas pessoas, né, para contribuir ali com a equipe comercial. Foi um momento que eu fiquei aliviado, porque eu consegui largar esse bastão do comercial. Passei ali a responsabilidade para o Rodrigão, que está tocando com maestria aí, com uma equipe fantástica, e consegui colocar foco na operação, que é onde eu tinha o conhecimento maior ali para poder contribuir e continuar fazendo acontecer. E aí a gente começou a estruturar sistema também. A gente, claro, né, considerando todo o ecossistema da Cyrela, a gente optou
na época em trazer um sistema que a Cyrela já utilizava, que era o CRM da Microsoft, né? Então, a gente trouxe uma pessoa muito importante ali que já estava dentro do grupo Cyrela, um Salvador que realmente é um cara tecnicamente fantástico, e o Jimmy, que foi uma pessoa que ajudou a gente a estruturar ali toda a área de negócio, fez todo o desenho ali de processo junto comigo e com as pessoas que já estavam ali. Então a gente criou, não tem uma estrutura parruda, né? Como você pode ver, desde o começo a gente foi fazendo pequenas equipes com pequenos projetos para tentar chegar de acordo com a demanda. Então, essa visão de ter um time mais enxuto, mas que consegue fazer a coisa escalar, é muito importante, né? Num primeiro momento, não adianta você querer trazer uma equipe gigantesca com muitas pessoas, gastar muito dinheiro para construir um foguete, como o Molina comentou com vocês aqui, né? Pô, se eu preciso só fazer um primeiro passo ali para ir até a esquina... É necessário. Não é necessário. Então, vamos fazer uma coisa mais simples e a gente vai melhorando, vamos aumentando. Exato. Então, você vai aumentando aos poucos. Muito bom. Uma pergunta. Hoje o que você faz exatamente dentro da Cash? Bom, vamos lá. Depois de bastante tempo aí, né, eu passei por todas as áreas praticamente da Cash, das áreas operacionais, né? Então, crédito, ativos, financeiro, controladoria, são áreas que eu participei, ajudei ali na estruturação. O próprio jurídico também ficou comigo no início, até a chegada do nosso diretor jurídico ali, que é o Leandro, e aí depois ele foi tocando e reestruturando a área. E aí chegou um momento que eu vi que toda essa estrutura já estava bem organizada e a gente tinha bastante oportunidade. E olhando para a minha experiência também, né, que eu vim de tecnologia e sempre gostei de processos e de como que eu automatizo isso, como é que eu consigo melhorar a experiência e escalar o negócio, eu migrei para a área de produtos. E produtos, só para contextualizar aqui um pouquinho, a gente faz uma tradução entre a necessidade das áreas de negócio para a área de tecnologia, né? Então, é uma sincronia muito forte que tem que existir, né, entre o time de produtos e tecnologia. É praticamente um time que anda junto, né? Na prática é um time que anda junto. Então, a gente pega toda a necessidade da área, traduz, prioriza o que realmente é importante, né, para o momento de empresa e transforma aquilo em um projeto para conseguir desenvolver, testar, homologar. E aí a gente volta com a área de negócio para colocar isso em produção, né? Então é uma área de soluções no final do dia. Soluções. Né? Exato. E acaba envolvendo, de certa forma, tanto a parte comercial, como que você... do empreendedor, de buscar, que você desenvolveu, com a parte de tecnologia que você já tinha lá de trás, né? Exatamente. Então, eu dei fiz uma carreira espiral, né? Eu consegui mudar bastante e voltei agora para minha área de origem, vamos dizer assim, que é um pé ali em tecnologia. É que produtos não é a tecnologia em si, sim, né? A gente não põe a mão na massa para desenvolver, mas a gente faz toda essa tradução e a gente dá uns pitacos ali também com o time de tecnologia, né, para pensar um pouco na arquitetura. Então, acho que o conhecimento acaba ajudando bastante, né, para construir a melhor solução possível. Você tem uma visão geral hoje da empresa, que é fundamental, tem uma visão geral também do mercado, do home equity, né? Acho que um grande desafio também, você comentou aí do início da Cashme, né, do passo a passo, degrau ali por vez. Mas um outro desafio também que eu vejo, você falou um pouco no começo, é o do home equity, poucos players, produto que tem um potencial enorme, nós sabemos disso. O home equity, em comparação com outras linhas de crédito, é uma operação fantástica, prazo longo, que acaba gerando ali uma prestação pequenininha, né? Você tem as características e você tem os benefícios, né? Quais os benefícios das características, né? Da taxa baixa, do prazo, né, que os clientes acabam, muitas vezes, eles não enxergam isso, eles não olham ali para os benefícios, né, que é uma operação barata que cabe no bolso dele, né? Existe, eu acho, uma barreira cultural muito grande no Brasil, né, Thiago? A falta de conhecimento, né? E você teve todas essas questões que você falou ali do início da Cashme,
Mas um grande desafio também, sem dúvida nenhuma, você ajudou a montar ali a Cashme, participou ali de toda a estruturação, mas um grande desafio também é você trabalhar com um produto que é pouco conhecido, que tem essa questão da barreira, né, da falta de conhecimento ainda, porque tem. Tem. E eu não diria só a falta de conhecimento, né? Como é um produto que ele não é tão difundido no mercado brasileiro, as pessoas naturalmente têm um apego emocional muito grande com o imóvel. Então esse foi um dos primeiros pontos de desafio que a gente mapeou lá no início da Cashme ainda, porque imagina que você tem um imóvel que você financiou lá há 10 anos atrás, ficou 10 anos pagando esse imóvel, 10, 15, 20 anos, e aí você entrou em um momento de uma questão financeira que você precisa de um dinheiro por qualquer motivo que seja, para fazer um novo negócio, para empreender, ou para pagar uma dívida, ou para fazer, enfim, alguma viagem, o que for necessário. E aí você colocar o seu imóvel que você demorou tanto tempo para pagar em garantia a um empréstimo para viabilizar esse projeto, esse sonho, né? Então, existe um apego emocional muito grande, mas ao mesmo tempo isso é uma alavanca financeira muito importante e é o ponto positivo que a gente tenta ofertar e vender esse benefício para o nosso cliente, porque de fato, se o cliente tiver toda uma organização e tiver consciência e usar esse crédito que ele pegou de forma consciente e organizada, ele vai alavancar o negócio dele de forma muito forte, né? Porque os juros da operação com garantia imobiliária, de fato, é um juros menor do que qualquer outro crédito que ele venha a pegar sem garantias no mercado. Então, essa questão da barreira cultural foi bastante forte no início e a gente vem trabalhando isso até hoje, né? Só uma conversa que nós tivemos ontem, Mauro, a gente estava falando ontem, inclusive, com um parceiro de negócio que nos visitou, né? E a gente falou um pouquinho sobre essa questão do imóvel, né? Do Home Equity, que é uma operação barata, que se o cliente ele enxergar ali que a prestação é pequenininha, que cabe no bolso dele, a história muitas vezes muda, né? Uma forma de você, inclusive, vender o Home Equity é você vender ali a solução. Para você vender o final para ele, né? Que a operação cabe no bolso dele, que vai ser uma operação saudável, que vai resolver ali a situação dele, e esse é o objetivo da Cashme também, né? Só que muitos clientes, eles ficam, eles criam, eles estão conquistando o primeiro imóvel agora, acabaram de conquistar, uma questão cultural, como você falou aí do brasileiro, mas só que o imóvel dele, às vezes, acaba ficando preso em outras operações, ele acaba correndo outros riscos. Sim, ele pode ter um problema, a gente vê muito isso, infelizmente, fiscal, né? Porque acaba se deteriorando, né? Por conta de utilizar as linhas erradas, né? Acaba tendo crédito deteriorado, depois acaba colocando o patrimônio dele mais em risco do que se tivesse feito. Então, o colocar como garantia não quer dizer que você está aumentando o seu risco, às vezes você está diminuindo, né? Mesmo porque você mexe numa taxa menor, num prazo maior de uma operação, né? Melhora o fluxo de caixa, né? Desafoga, né? E assim, eu no Brasil eu não conheço muitas operações que fazem isso, né? E o Home Equity consegue fazer isso de uma forma muito, muito interessante. Mas tem essa questão. E aí traz os dois lados, né? Porque ao mesmo tempo, né, que tem essa barreira cultural para ser rompida, para isso, para aquilo, né, para se difundir mais o produto, você tem um mercado incrível, né, de pessoas que possam aí eventualmente no futuro estar utilizando e se beneficiarem, né, desse tipo de produto, né? E o que eu percebo é que assim, tem muito cliente que ele não tem, talvez até por conhecimento, né, a noção de que outras dívidas que ele tenha possam recair sobre o imóvel, né? Então, ele começa a entrar em uma bola de neve, né, com empréstimo, com cartão de crédito, aí ele não consegue mais pagar o IPTU, deixa de pagar o condomínio, o imóvel está quitado, né, mas ele começou a entrar em um momento financeiro ruim, que acontece, infelizmente acontece. E a gente já teve oportunidade na Cashme por muitas vezes, de conseguir organizar a vida financeira de clientes exatamente nesse cenário. Então eu peguei um cliente que ele tinha dívida de IPTU, ele tinha alguma dívida de condomínio,
ele estava com empréstimos em atraso, que é um cliente que ele não vai conseguir mais crédito no mercado. Então, a consequência natural desse modelo de situação é que ele tem o imóvel dele alienado pelos bancos, retomados ali, para conseguir liquidar essas dívidas. Então, no modelo de home equity, a gente vai conseguir consolidar todo esse endividamento dele, a gente faz um pacote único, quitamos essas dívidas maiores que ele tem, e ele vai ter uma dívida única com parcelas menores, com um prazo muito maior. Então, é o que você comentou, né? A parcela vai caber no bolso dele para o momento que ele está vivendo hoje, e ele não vai mais ter essa preocupação de, putz, eu tenho que pagar o cartão de crédito, eu tenho o IPTU, tudo isso foi resolvido e ele fica com uma única dívida, né? Então, essa centralização é uma estratégia muito importante que faz a diferença, né? O nosso produto realmente tem essa possibilidade. E tem que ter, né, Thiago? Você tem que ter uma estratégia, porque o grande ponto é você conseguir vender, né? É você conseguir originar uma operação de home equity. Você tem que quebrar essa barreira. Né? Eu costumo falar até com o pessoal, a gente meio que vive numa bolha. Aqui nós conhecemos o home equity, mas o brasileiro ainda pouca gente conhece. Sim. Né? Então, teve toda a questão da estruturação da cash, mas você conseguir divulgar o produto no mercado, né? Fazer com que o cliente ele entenda, que ele conheça, que ele enxergue que a operação é uma operação diferente, é uma operação mais saudável do que outras, é um grande desafio. Sim. Sim. Né? Você divulgar, você conseguir convencer, você mostrar. É um desafio e uma oportunidade, né? É um desafio e uma oportunidade, como você falou lá atrás, né? Eu vi uma oportunidade. E uma coisa que ao longo do tempo também a gente foi estruturando dentro da Cashme, isso veio muito, com certeza, da cabeça do Juliano, e a gente percebeu que isso era uma oportunidade muito grande, é de criar soluções personalizadas, independente do perfil do cliente, né? Então, na Cashme, assim, diferente de alguns outros players, né, que a gente tem no mercado, a gente gosta de entender, antes de mais nada, a necessidade do cliente e montar uma operação para aquele cliente, né? Então, a gente já pegou operações que a gente chamou de operações estruturadas, né? Então, eu entendo ali, tem cliente que é empreendedor, ele tem vários imóveis, ou então um incorporador que difícil para ele ser um incorporador talvez não tão grande no mercado, para ele conseguir financiamento para a obra. No começo da Cashme a gente pegou algumas operações com loteamento, então um empreendedor que está lá tentando fazer a construção de um loteamento, toda a parte de arquitetura, toda a parte de infraestrutura, e a gente acreditou no projeto, avaliamos. Claro, tudo isso foi possível com o know-how da Cyrela, né? O Juliano com todo o time ali dando um apoio para a gente avaliar, entender o risco e a viabilidade, a liquidez daqueles terrenos, e a gente, tá dentro desse mercado. Então, foi muito desafiador a gente conseguir pensar nessas alternativas, claro, mas a gente entendendo, avaliando e sabendo que é um risco possível, a gente coloca dinheiro no projeto e assim, foram projetos que deram muito certo, né? E a coisa foi acontecendo, depois disso a gente aprendeu com outras operações e fomos adaptando o nosso modelo de negócio. Então não é um produto de prateleira, olha, eu só tenho isso para te oferecer, diferente disso eu não faço, não. A Cashme personaliza e faz um atendimento para cada cliente de acordo com a necessidade de fato. E tenta enxergar o todo, né? Eu acho que isso que é interessante, né? Você olha a capacidade de pagamento, né? Uhum. Você olha a garantia em si, né? E aí pondera em cima disso, né? E muitas vezes você não tem nenhuma coisa nem outra absolutamente redondinhas, mas quando você soma as duas e enxerga, não dá para... Que é o caso aí da operação que você acabou de citar aí, né? Tem restrição, tem isso, tem aquilo, mas tem capacidade de geração de renda, tem um imóvel legal, e tem uma operação que se eu fizer, eu vou resolver a vida dele ali, dali para frente, por que não, né? Não, sem dúvida. E assim, hoje, claro que o nosso modelo de negócio amadureceu muito, né? Muito. A gente tem hoje o sistema integrado com várias plataformas, vários birôs, então a gente consegue ter uma fotografia, um diagnóstico do nosso cliente muito mais rápido. E alguns clientes a gente até aprova automaticamente na esteira, então são soluções que a gente vai colocando ao longo do tempo. No começo, não tinha toda essa facilidade, né? O que eu fui visitar de cliente
pessoalmente, pegar lá o carro, vamos lá visitar o cliente, ver o imóvel, ver se o imóvel está lá mesmo, se existe, né? Operações grandes que a gente fez no começo, que a gente ainda estava com aquela insegurança, né? Pô, vamos ver se isso aqui também não representa um risco muito grande, claro, se pode ser uma fraude ou não. Então, pro empreendedor que está começando, isso é muito importante, né? Você realmente validar o que está sendo feito para você não correr um risco de cair em uma operação fraudulenta e ter um prejuízo gigantesco. Então, as primeiras operações grandes, a gente olhava com muito carinho, com muito cuidado, visitava a empresa do cliente. O que eu fui visitar de clientes que tinham fábricas e lojas grandes e ia na casa do cliente para assinar o contrato. Nossa, que era tudo físico, né? Então a gente já juntava o útil ao agradável, ia lá, conversava, pegava a documentação, entendia, tinha cliente que a gente não fechava, né? Infelizmente acontece, porque aí você avalia o risco da operação, e tem cliente e você vai aprendendo também, você vai aprendendo, né? Então o não vai acontecer, é natural, mas a gente teve muito esse modelo, né, de visita, de entender, de fazer o entendimento claro. E até te perguntar. Pode perguntar. E até te perguntar, Thiago, né, em relação ao mercado, né, como fazer o home equity crescer, né? Eu vejo muita gente, às vezes, começando o produto e, vamos lá, você tem um produto que é pouco conhecido, você tem uma barreira cultural, que é fato, o brasileiro está conquistando, acabou de conquistar ali o primeiro imóvel, questão cultural também. O brasileiro hoje tem poucas opções também no mercado, tem poucos bancos, tem poucas instituições, tem poucas operações, é um fato também, né? Muitas vezes você quer começar a operação ali só com tecnologia, mas você não conhece o mercado. Você conhece o público, você conhece o teu público, você conhece o teu cliente. E uma forma que eu vejo, não sei se você concorda, Thiago, que é o que você me falou, né? De você fazer com que esse mercado cresça, de você ter resultado, trabalhar de uma forma customizada. E eu até falo, já falei algumas vezes isso também, que o grande segredo para você vender o home equity é você não vender o home equity, é você vender a solução. E como? Entendendo ali a situação do cliente, levando de fato uma solução. Hoje você está pagando aí 20 mil reais no mercado, você está pagando ali, você tem 5 dívidas que são 20 mil reais, que está atrapalhando, você está correndo uns riscos aí, inclusive na tua empresa, tem uma operação aqui para você que você pode trocar 20 por 10. Você vai desafogar, que você vai conseguir respirar, que você vai conseguir sanar tudo, que vai sobrar para você ali um valor ali no mês, né? Vai conseguir adequar o teu fluxo de caixa. Mas acho que um grande ponto aí, né, para você fazer com que esse mercado realmente cresça e para você conseguir vender o produto no mercado, é esse, né, Thiago? É o que a Cash Me faz hoje. Sim. Tanto que ela está aí há 8 anos no mercado. 8 anos no mercado. Cara, eu acho que assim, não tem uma receita de bolo, né? A gente nunca vai ter o caminho certo ou então a direção certa. A gente vai trabalhar para conseguir fazer o melhor possível sempre e ir ajustando rota. Né? Ainda mais no mercado que a gente vive hoje, acho que o nosso mercado ele é muito dinâmico. Né? Então, a gente está hoje na dependência do mercado macroeconômico como um todo. Né? A nossa economia ela tem volatilidade, a gente tem que acompanhar e saber para onde a gente está indo. Eu acho que o mais importante é a gente ter muito foco e muita consciência do produto que a gente está vendendo, do que a gente está estruturando. O home equity ele tem um espaço gigantesco ainda no mercado, né? A gente estava falando sobre isso, hoje a gente está consumindo uma parcela ínfima, né, do que a gente tem ainda de espaço para crescer. Então, eu acho que o empreendedor que está chegando, né, ele tem que ter muito foco e conseguir vender o produto com qualidade, explicando para o cliente, entendendo, divulgando, e não tentar inventar muita moda, né? Não tentar... A Cash Me errou com isso. A gente bateu cabeça em um determinado momento, a gente estava olhando para a expansão e tentando criar produtos novos, então a gente viu que não era o momento, erramos, vamos corrigir a rota. A gente largou de tentar inventar produto novo e vamos focar no home equity. Claro, com as suas variações mais dentro do home equity, mas não ir para consignado, consórcio. A gente tem alguns produtos, né, que a gente está fazendo ainda o modelo acontecer, mas não diretamente dentro da operação da Cash. Né? Então a gente viu que não era o momento de fazer essa mudança e voltamos o trem para o trilho ali, vamos fazer o que a gente sabe fazer bem feito, até que a gente consiga ser a melhor empresa nesse segmento. Né?
Senão você começa a tirar para todo lado, perde o foco, começa a gastar dinheiro com o que não precisa, e aí cria um furinho no balde que você não consegue ver onde está vazando, e se você demorar muito, já foi. Você perdeu o time de corrigir, e aí o prejuízo já veio. Né? Não, eu ia te perguntar isso mesmo, né? Porque são os processos que foram criados, né? Mas para a mesma raiz de produtos ali, né? Com garantia imobiliária, né? De certa forma tem a ver com, né? com o DNA de surgimento, né? E não foi por acaso, então, né? Você estava explicando aqui a não diversificação dos produtos. Foi uma estratégia, né? Foi uma estratégia. Que foi aprendida também durante o processo. Erro aprendido. Né? A gente viu que não era o momento certo, vamos corrigir a rota. Daí tem que corrigir rápido. Então, acho que faz parte. E isso foi, assim, infelizmente, a gente teve que tomar algumas decisões um pouco mais sensíveis ali, porque a Cashme cresceu muito rápido em um determinado momento, né? Quando chegou a pandemia, aí só voltando um pouquinho para dar o contexto desse ponto, a gente teve o começo da pandemia ali, no início de 2020 foi o lockdown, né? Sim. Começou ali em dezembro de 2019, né? E aí, nesse período, a gente estava construindo o nosso escritório da nossa sede, ali na Rua das Olimpíadas, que era no 4º andar ainda na época, né? Hoje a gente está no 7º andar lá, então a gente estava construindo o 4º andar. Cara, estava ficando maravilhoso, a gente tinha posição para mais ou menos 70 pessoas, né, posição de trabalho, e a Cashme não tinha 70 pessoas ainda, né? A gente estava no finalzinho de 2019 ali, a gente tinha mais ou menos umas 30, 40 pessoas na equipe, e a gente já estava montando o escritório com espaço para crescer mais um pouquinho, né? Então a gente já tinha essa expectativa de crescimento. E aí, quando a gente inaugurou o escritório em fevereiro, a gente não ficou nem um mês usando o escritório, veio lockdown, pandemia, tudo fechado, e rolou o problema que rolou em toda empresa do mercado, adaptação rápida, né? Vamos se adaptar rápido. Então, acho que isso é um outro insight que é muito importante passar. Eu acho que todo empreendedor ele tem que ter uma adaptação muito rápida às mudanças que acontecem. Quem poderia prever que aconteceria uma pandemia, né? Que você ia ter que mudar todo o seu modelo de negócio, você ia ter que trazer sistema para funcionar remoto, com segurança, né, para você não ter risco de vazamento de dados, com cada pessoa acessando o sistema da sua casa através de uma ferramenta de VPN que consiga gerar essa segurança operacional para você. Então, toda essa questão foi muito desafiadora, né, para todas as empresas. Sim. E para a Cashme, sem dúvida alguma. E quando a gente começou esse modelo de trabalho híbrido, foi um crescimento muito rápido também, né? Ao final de 2019, ao final de 2020, aliás, quando eu já tinha entrado no modelo de trabalho remoto, e era 100% remoto na época, a gente teve um crescimento muito rápido, né? A Cashme chegou ao final do ano ali já com próximo de 100 pessoas, ou talvez até com um pouco mais, eu não vou ter o número exato aqui, mas a gente foi crescendo muito rápido ao longo de 2020, 2021 a gente já trouxe mais pessoas, a gente bateu 200, 300, a gente foi crescendo, e quando começou aquele modelo de poderia começar um retorno híbrido para o escritório, a gente começou a fazer ali um retorno, e a gente construiu também o 7º andar, mas aí muito mais pensando em separar para ter um espaço para operação, um espaço para comercial e tal, e no final das contas a gente acabou não tendo mais o 4º andar, né? Ficamos só com o 7º, e adotamos o modelo de trabalho híbrido. Então, hoje as equipes se revezam, não cabe mais todo mundo dentro do escritório, então a gente reveza ali, né, cada dia da semana vai umas 2 equipes e tal. Então, acho que é um modelo que muita empresa está fazendo hoje, né, para conseguir ter esse trabalho acontecendo. Mas nesse modelo, né, nesse momento quando cresceu muito, e a gente viu que tinha tomado uma decisão errada na diversificação de produtos, né, além do home equity, a gente teve que fazer algumas demissões também, né? Teve um período que a gente teve um corte um pouco mais forte e foi uma decisão que teve que ser tomada, né? A gente, infelizmente, perdeu bons profissionais ali, mas que era necessário para o momento da empresa e depois a gente foi se restabelecendo, se reorganizando, tendo foco muito claro no produto que a gente queria
E seguimos até hoje, né, se reorganizando, se reestruturando, mantendo foco em uma gestão de equipes, sempre trabalhando de forma muito enxuta, mas com muita automação, com muita tecnologia, olhando muito para isso, porque a gente veio crescendo muito o nosso volume operacional, mas a gente não tem como, né, pensando na estrutura financeira da empresa, né, e no resultado que a gente tem como meta, você não consegue crescer em quantidade de colaboradores na mesma proporção que você está aumentando o resultado. Você tem que pensar em automação, senão inviabiliza o resultado do negócio, né? Então, a tecnologia é o nosso grande apoio para conseguir fazer isso acontecer. Conseguir escalar, fazer a gestão. Isso aí. Que é um pouco do bate-papo que foi com o Molina, né? Sim. Não, é isso mesmo, né? Quer dizer, processos, pessoas antes, né? Tecnologia para apoiar isso tudo, né? Sem dúvida. E assim, como que você enxerga daqui para frente essa questão, né? De crescimento de empresa? Cara, assim, eu acho que... Pergunta fácil, né? Olha, eu olhando para Cashme, né, e para tudo que a gente conseguiu alcançar, para mim é uma sensação de orgulho muito grande, né, porque a Cashme nasceu do zero, literalmente, né. A gente foi tirar um projeto do papel que não tinha nome para construir uma marca, construir um projeto. Graças a Deus deu muito certo, a gente conseguiu beneficiar inúmeros clientes, né, falando das famílias que a gente conseguiu atender do ponto de vista de clientes, mas também das pessoas que estão com a gente no time, né. A Cashme é uma empresa que tem uma cultura muito forte de trabalho. E assim, a gente escuta muito falar de cultura, né? Muita empresa fala, no LinkedIn é muito bonito, todo mundo posta, cultura, pessoas, e a gente tentou trazer isso de forma muito forte para a Cashme de verdade, né? E a gente estava até comentando um pouco sobre esse tema nos bastidores. Eu acho que o que me prendeu a estar ainda dentro do grupo Cyrela, né, e hoje aqui na Cashme, foi ter conseguido manter essa cultura, né? Eu acho que quando você está numa empresa que os seus princípios estão alinhados com a cultura da empresa, né, seja no negócio e seja com as pessoas do qual você tem um bom relacionamento, de que existe de fato um ambiente colaborativo e que você de fato não precisa ficar andando com a parede encostada, com as costas encostadas na parede, ali tomando cuidado para não levar uma facada ou alguém puxar o seu tapete. Cara, na Cash não tem isso, né? Claro que é um mercado, é corporativo, a gente tem metas, né? A gente não pode confundir um ambiente acolhedor e colaborativo com a falta de responsabilidade de cumprir com a sua responsabilidade, com as suas entregas. Então nós temos as metas muito claras, os nossos objetivos, é onde a gente quer chegar, mas ao mesmo tempo existe uma colaboração e todo mundo se une em prol desse resultado, né, em atingir esse objetivo com consistência e não a qualquer custo, né? A gente tem uma consciência muito forte de que para cada contrato assinado eu tenho que fazer com que esse contrato seja um contrato interessante e rentável para a empresa, senão não faz sentido. Assinar por assinar não faz sentido. Tem que ser um contrato que gere rentabilidade, que gere resultado, que seja positivo para o consultor, para o cliente, para a Cashme, para os nossos investidores. Afinal, o dinheiro tem que sair de algum lugar, né? A gente tem toda uma responsabilidade financeira em conseguir estruturar boas operações para conseguir captar funding no mercado e manter a máquina girando, né? Então, a gente conseguiu disseminar isso de forma muito forte dentro da Cashme. Então, todo mundo tem consciência de que, cara, se é uma operação que eu estou vendo que não faz o nosso perfil, vamos dizer assim, porque não está fazendo sentido, a operação está quadrada, então a taxa de juros não vai fazer sentido para a operação ou para a empresa, cara, não vamos assinar. A gente já falou não para a operação que parecia ser muito boa, porque não fazia sentido o que a gente estava propondo ali naquela negociação, né? Então, olhando para o futuro, acho que é muito dessa consciência, né, de ter uma solidez. Não adianta você querer fazer uma empresa acontecer a qualquer custo, assinar contrato para ter volume de carteira ou para falar, eu tenho o maior número de contratos assinados no mercado. Tá bom, mas e o resultado? Você está tendo lucro com essa operação?
né? Essa operação está te dando um retorno, você vai conseguir pagar a sua operação no final do mês. Então isso é muito importante, né? E quando a gente olha para o mercado, a gente escuta muito isso nas nossas reuniões de planejamento, né? O Juliano sempre traz isso de forma muito forte para a gente e é uma realidade. Eu acho que a gente não pode se aventurar quando alguns players do mercado começam a se aventurar em algumas ondas que a gente sabe que vão acabar rápido, né? Então, vai nascer player no mercado toda hora, vai se aventurar, vai fazer campanha, vai fazer marketing, vai jogar taxa de juros lá embaixo, porque ele está tentando criar uma carteira, tentando fazer um nome no mercado. Mas isso não vai durar muito tempo, ele não vai conseguir manter taxa de juros abaixo de todo mundo no mercado, porque o custo do dinheiro dele é mais mesmo. Caro. É o mesmo que a gente é mais caro do que ele está vendendo, é o mesmo que a gente está captando. Exatamente. Então, ao longo do tempo, isso não vai se sustentar, né? Então, eu acho que a visão de negócio de ter saúde financeira, solidez e consistência é o mais importante. Tá, só que bacana, né, Thiago? Só recapitulando um pouquinho do que a gente já falou, né? Que você falou, né? Primeiro, eu acho que o início ali é a questão de você ter uma cultura forte, que é um pouquinho do que nós conversamos, né? A cultura tem que ser o que te move, é o teu alicerce. Tudo que você vai fazer tem que ser com base em algo, né? Para você seguir ali uma linha, né? É muito importante. Depois, começar aos poucos. Um passinho de cada vez. Ir crescendo conforme a necessidade. Com o pé no chão, né? Você tem uma estratégia também para você conseguir vender o produto, que uma que ficou clara para mim aqui que você falou é a questão do olhar, né? De você entender ali o caso, fazer caso a caso, entender como que funciona o mercado. Você mesmo falou, eu saí para o mercado, eu vi alguns players para entender como funciona, é fundamental. Às vezes você quer começar um negócio e você não conhece o mercado. Eu entendo de tecnologia, eu entendo do mercado financeiro, tá, mas esse produto você entende? Como que ele é no mercado? Como que ele é visto? Ele é conhecido? Quais são as dificuldades? Exato. E no começo a gente não tinha essa noção, né? A gente tinha uma consciência parcial, porque dentro do Grupo Cyrela tem um time lá que a gente chama de repasse, né? Que quando o cliente compra o imóvel com a Cyrela, a obra ficou pronta, ele teve um período ali que ele pagou uma parte do imóvel para a construtora e dali para frente ele tem que financiar com o banco o saldo devedor, né? E aí a gente chama esse momento de repasse, que é quando ele está saindo da construtora e indo para o banco. Então, esse time de repasse, ele cuida desse processo de registro com os cartórios, ele acompanha. Então, a gente já tinha um know-how, né, de como funcionava, né, essa parte cartorária também, os registros, só que a gente trabalhava ali com o filé mignon, né, de uma operação que está saindo de dentro da Cyrela, um imóvel novinho, que acabou de ter o habite expedido, você está com a documentação todo em dia, você já tem um banco financiador por trás. Então, essa obra foi financiada pelo banco A. Então, todos os clientes vão ser levados para esse banco A e o financiamento ali já é praticamente garantido. Claro, né, depende da análise de crédito, mas como ele foi o banco financiador, a chance desse cliente não ser aprovado é muito baixa. Então, assim, a gente já tinha todo esse know-how. Mas quando você vem para o universo da Cashme, que você está pegando imóveis no mercado, você não sabe como está aquela matrícula, né? Você não sabe como que aquele cartório vai se comportar. E aí a gente começou a ter experiência com cartórios em todo o Brasil e surgiram várias novidades que a gente não tinha conhecimento até então. Surpresas. Né? Surpresas. Aí tem cartório que ele tem um entendimento, outro cartório tem outro entendimento. Aí tem cartório que, dependendo da região, no Rio de Janeiro, por exemplo, tem cartório que ele é beira-mar, ali próximo de alguma região que tem algumas condições especiais que você tem que colocar uma cláusula específica no contrato para poder fazer o registro. Né? Tem cláusula especial dependendo da região, do cartório, do tipo de imóvel. Então, a gente vai aprendendo um monte de coisa. Né? Então, é casca que você vai criando. Só que para isso acontecer, a gente teve exigência, aí cartório que recusou o contrato, a gente volta com o cliente, olha, teve um problema, a gente vai organizar aqui, vamos ter que fazer um aditivo, vamos ter que mudar. Então, faz parte. Hoje a gente já está muito amadurecido nesse sentido, mas é um caminho longo para trilhar e aprender com ele. Né? E tem um detalhe que é legal que eu já presenciei, sabe? Porque e tem a ver com esse processo de aprendizagem, né? E de não ter medo de fazer as coisas e de querer saber. Porque isso dá trabalho, sabe?
E você até colocou a fazer as coisas com responsabilidade, né? Dá trabalho fazer isso, né? Uma coisa que me deixou assim feliz, né? Até de ver uma operação uma vez que acho que a equipe do jurídico tinha que ler lá um processo que tinha mais de 2.000 páginas para dar um parecer. E demorou um tempinho, mas foi lido e deram parecer. E foi show, sabe? Mas isso dá trabalho. É muito mais fácil você pegar, falar um sim ou um não e pronto, sabe? Joga para cima. Não, isso dá trabalho, isso é responsabilidade, isso é fazer as coisas da forma correta, isso é ter visão de uma coisa que você falou que é muito legal, né? De futuro, né? De um negócio que seja sustentável, né? Que você consiga fazer de forma perene, exatamente, né? Não vou entrar numa aventura aqui para fazer algo aqui para aparecer e depois sumir. Não, a minha vontade, o meu desejo é fazer algo bem feito, né? Que tenha os seus propósitos, mas que tenha aí que seja para o prazo, né? De forma perene. Sem dúvida, sem dúvida. E assim, né, Thiago, eu acho que fica uma lição, acho que para o empreendedor, aquele que quer começar a empreender, está montando sua empresa, que quer trabalhar com home equity, muitas vezes você não conhece o mercado, eu invisto, eu não invisto, como que eu começo, né? Eu queria até que você deixasse, Thiago, uma mensagem para o empreendedor, porque a história da Cashme é uma história de empreendedorismo Sim, fato. Exatamente. Começou ali pequenininho, de uma célula, e foi pro mercado. Não saí contratando gente do mercado, não, foi tudo sendo estruturado aqui, ó, um passinho de cada vez. Exatamente. E vai totalmente ali ao encontro de quem está começando a empreender, de quem está montando uma empresa, ó, vai aos pouquinhos. Eu queria que você deixasse uma mensagem, Thiago, pro empreendedor que está começando, né? Independente se no nosso caso aqui da Cashme, a Cashme teve uma retaguarda fantástica ali, que é da Cyrela, né? Sim. Mas a forma que começou, uma forma sólida, com o pé no chão, responsável, né? Sem dúvida nenhuma foi o que fez a diferença, né? Você falou, tem muitas empresas aí que surgem no mercado, que a gente comentou aqui, muitas empresas que surgem no mercado e já vai lá, e já começa a gastar, e faz aquilo, não, mas não faz de uma forma estruturada, né? Não aprende primeiro o processo, né? Essa questão do cartório que você começou, não aprende como que o cartório funciona, não entende como que é o cliente, qual que é o perfil do cliente que busca home equity. Tentou entender primeiro? É isso aí. Né? Queria que você deixasse uma mensagem aí pro empreendedor, para quem está começando, para o nosso parceiro, Thiago. Olha, o mercado, sem dúvida nenhuma, ele vai ter espaço para quem quiser começar a ofertar, entender um pouco desse produto e encontrar esse cliente no mercado. A gente comentou agora há pouco, né, que o mercado ele ainda é mínimo, né, minúsculo, perto do que a gente já tem de potencial para alcançar com o home equity. Então, existe muito espaço. Todo empreendedor que quiser entrar nesse mercado, eu acho que é um mercado que tem um potencial absurdo. Sem dúvida nenhuma, acho que o conhecimento é o mais importante, né? Então, pesquise do mercado, entenda como é que funciona. A gente tem aqui, né, fazendo já uma propaganda, né, o nosso time aqui da Cashme, fazendo toda uma capacitação com nossos cash players para explicar como é que o mercado funciona e não trazendo só um tutorial, né, uma informação mais vazia. Eu acho que é com carga de experiência de mercado. Eu acho que isso ajuda demais. Entretanto, a gente tem muita informação hoje que não existia de forma tão clara há 7, 8 anos atrás, quando a gente começou a Cashme. Então, é claro que é muito importante pesquisar, né, todos os players, todos os mercados. A internet está aí, a inteligência artificial está aí para ajudar a entender muita coisa também. Então, pesquise, entenda o mercado, entenda como é que funciona, quais são as possibilidades de enquadramento e de perfil de cliente que você pode atender. E sem dúvida nenhuma, ter o pé no chão, né? Eu acho que no primeiro momento pode ser um pouco frustrante você receber algumas negativas, algum cliente que vai estar quente ali na relação de você
negocia, vai lá, emite contrato, chega na hora o cliente, putz, não vou assinar. Ou então, é um cliente que parece muito bom e aí você trouxe, ele não foi aprovado. Isso vai acontecer o tempo todo, né? A gente tem que entender o funil de vendas, isso é padrão de qualquer mercado que você for trabalhar. Você vai ter uma carga grande de clientes entrando e no final você vai ter alguns clientes que você vai conseguir assinar, isso é natural. Então, acho que essa consciência é muito importante para não gerar frustração e aí isso não desmotivar para que você pare no começo, né? Acho que todo empreendedor ele tem que ser persistente, consistente, né? A constância, ela te molda a encarar os desafios que vão chegar ali ao longo da jornada, e principalmente no começo, você tem que se adaptar e tem que resistir. É igual praticar esporte, né? A gente faz muito essa analogia na Cash. Quando você começa a correr, começa a praticar um esporte, no começo é duro, é difícil, você vai sentir dor, você vai sentir cansaço, vai doer aqui a barriga, você não vai conseguir respirar direito, vai ter dia de frio que você vai ter que treinar, cara, é loucura. Então, assim, no empreendedorismo é a mesma coisa, né? Você vai ter que resistir e mantendo essa consistência, você vai conseguir depois estar correndo uns 5 km, 10 km, vai fazer uma maratona aí. Onde você quer chegar, Thiago? Queria te convidar para fazer a prova aí que vai ter de corrida, viu, Wilton? Thiago, Eu estou fazendo uma indireta para ele aqui. Ele falou que 50% das coisas que ele tinha que fazer ele já fez. Thiago, já comprou tênis, já comprou. Então é isso. Mas eu estou começando. Boa, mas para fechar, né, a gente faz essa analogia aí, faz até uma brincadeira, mas é a realidade, né? Eu acho que o empreendedor ele tem que se desafiar, ele tem que sair da zona de conforto, tem que gastar um pouco de sola de sapato também para visitar alguns parceiros, visitar cliente, né? A coisa não vai cair do céu, né? Nada vai cair pronto, é trabalhoso, é desafiador, mas quando você consegue entender, engrena e isso começa a gerar resultado, cara, aí o céu é o limite, né? E aí você vai conseguir diversificar, você vai conseguir entender o produto, ofertar o produto de forma mais personalizada, igual a gente estava comentando aqui, porque ele vai entender como é que a mecânica do produto funciona. Então, acho que o começo é uma adaptação natural, que pode levar em alguns meses, mas com certeza, tendo foco ali, persistência, vai alcançar o resultado. E acho que você consegue ter essa persistência quando você sabe onde você quer chegar, né? Aí você consegue lidar ali com como você falou, com as negativas, com as situações, você consegue perseverar, mas desde que você saiba onde você quer chegar, né? É a meta, né? Eu quero chegar ali, ó. Ok, então mira naquilo e vai pra cima, né? Você acredita, você tem convicção. Começa pequenininho, vai aos pouquinhos, usa o que você tem primeiro, como foi a história da Cashme, né? Ao invés de sair contratando, usa o que você tem. O que você tem? Eu tenho uma carteira de clientes, então trabalha primeiro sua carteira. Sim, virou alguma coisa, você vai lá e investe, mas vai aos pouquinhos e coloque no papel ali onde que você quer chegar. E daí você consegue, meta, né? Você consegue ter a persistência. Só fazer uma pergunta antes de ir. A meta que você falou que você... dos 5 bi está chegando? Olha, eu não quero nem me comprometer com uma data dessa meta, mas a gente vai chegar lá. Estamos trabalhando forte para isso. A gente tinha até comentado agora há pouco sobre o Cash Player, né? Acho que esse público que a gente está montando, investindo muito para conseguir preparar esse profissional para ser um parceiro nosso aqui da Cash, me originando e gerando espaço para ele também como empreendedor, é muito importante porque são pessoas que já têm uma bagagem de mercado, né? Eles já têm um conhecimento, eles já trabalharam em bancos, alguns já têm até uma carteira de relacionamento que pode ser muito bem trabalhada, né? Então, eu acho que o empreendedor aqui que a gente está focando muito para tentar trazer esse conhecimento e disseminar essa informação, ele já está meio caminho andado. Ele já tem pelo menos alguns quilômetros percorridos ali, sim, né? Então, acho que é uma oportunidade fantástica. Eu acho que a gente tem uma estrutura muito bacana aqui para poder contribuir um pouquinho mais ainda nesse conhecimento, trazendo a nossa carga de experiência e vamos tentar fazer isso acontecer em parceria, né? Boa, Thiago. A gente fica aqui esperando toda essa turma para dar o apoio.
Isso aí, Thiago. A história da Cashme é fantástica. A gente já tinha conversado um pouco a respeito antes, né? Acompanhei também uma parte, mas sem dúvida nenhuma é uma história fantástica, é uma história de intraempreendedorismo. É um fato. Você intraempreendeu dentro da Cashme, né? Não sei se o Mauro tem alguma consideração final, Mauro. Não, só um prazer, né? E poder sempre conversar com o Vilela e ele traz sempre algo inspirador para a gente, né? Alguém que vestiu a camisa desde o começo e está com a camisa aí do começo para mostrar que é isso, né? Acho que o bate-papo foi sensacional, né? E só agradecer mesmo a oportunidade de poder estar conversando contigo aí. Obrigado. Isso aí, Thiago, te agradecer demais a disponibilidade, o bate-papo. Acho que poder compartilhar a história no detalhe, como você compartilhou aqui da Cash, uma empresa que começou ali, você é um 01, começou ali com uma pessoa, né, com 3 pessoas, vai. Juliano, Frederico, Paulo, você, poucas pessoas. E hoje tem 350 colaboradores. Eu falei que é um dos principais players, mas é o principal. Hoje o resultado que a Cashme tem é um absurdo, know-how, a robustez, o time que a Cashme tem hoje. Você olha o time comercial da Cashme, o time operacional da Cashme, são pessoas fantásticas, profissionais fantásticos. Eu não falo isso porque eu estou dentro da Cashme, eu falo isso que é um fato. Eu trabalhei em algumas casas e foi algo que eu constatei ali dentro durante esse período que eu estou agora, né? Então, eu queria te agradecer muito por compartilhar. Fica a mensagem aí para pro nosso parceiro, para quem está começando a empreender agora também. Eu acho que é uma história, né, que a gente pode... quem está começando, eu acho que vale a pena aí uma reflexão dessa questão de você começar pequenininho, começar aos poucos, com o pé no chão, não ter medo, aproveitar a oportunidade. Então tenha convicção, tem que tomar a decisão, né, Thiago? Então eu queria te agradecer demais aí e passar a palavra aí para você fazer o encerramento. Bom, obrigado. Acho que foi muito bacana a conversa. A gente teve a oportunidade de falar um pouquinho da construção da Cashme. Para mim é sempre muito bom falar desse assunto. Eu gosto de contar um pouquinho dessa história. Me faz refletir um pouquinho de tudo que aconteceu na minha carreira até aqui. E assim, acho que fica uma sensação de orgulho, né? Eu já comentei um pouco sobre isso, do time, toda a minha equipe, a equipe que eu estou trabalhando hoje, todas as equipes que eu já passei. É muito bacana olhar e ver como que tudo foi construído, como que está hoje, né, crescendo mais e mais. Tem muitas pessoas que eu contratei de outras equipes que estão aí na empresa até hoje, então é muito legal você olhar para essa estrutura e ver que a engrenagem está funcionando muito bem. Então, obrigado pelo convite aí, Ailton, Morão. Prazer estar aqui com vocês, poder ter contribuído um pouquinho. E vamos para frente, vamos para cima. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado você, Thiago. Obrigado, Mauro. Obrigado você e até o próximo. Grande abraço, pessoal.